No Saber Direito desta semana, o professor Roberto Victalino traz um curso sobre direito do trabalho. Durante as 5 aulas, ele vai abordar os princípios da legislação, o vínculo empregatício, o poder diretivo do empregador e vai falar ainda sobre a relação profissional de trabalhadores que não são empregados. Começa agora a aula 3. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do programa Saber Direito. Meu nome é Roberto Victalino, sou advogado, sou professor de Direito e estou aqui com vocês nesta semana tratando de coisas iniciais, de situações iniciais do básico do direito do trabalho que todo aluno ou todo operador do direito do trabalho precisa saber. Hoje nós vamos abordar a relação de emprego, ou seja, vamos entender quando um trabalhador é empregado e quando um trabalhador não é empregado. Ou seja, nós vamos falar sobre vínculo de emprego. Para isso, a gente precisa começar lá na CLT. E como nas outras aulas, eu vou pedir para você abrir aí a sua CLT ou acessar no teu computador ou smartphone o artigo 3º da CLT. E ele vai dizer o seguinte, que considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. Ou seja, aqui neste artigo 3º da CLT, nós encontramos os 5 requisitos básicos para caracterizar uma relação de emprego. Ou seja, para caracterizar uma relação em que o empregador, o patrão, vai ter que pagar salário, vai ter que pagar férias, vai ter que pagar 13º, fundo de garantia e muitas outras verbas que nós vamos tratar no decorrer deste curso que nós estamos aqui ministrando, tá? O parágrafo único deste artigo 3º da CLT, ele também diz que não há distinções relativas à espécie de emprego e à condição do trabalhador, seja o trabalhador intelectual, seja um trabalho técnico, seja um trabalho manual. Ou seja, o que a CLT quer dizer aí? Ela quer dizer que não pode haver discriminação entre trabalhador, que não pode haver distinções da relação do emprego. Veja, não estou falando de uma distinção social, que infelizmente nós às vezes nos deparamos, como se um trabalhador do trabalho intelectual fosse mais importante do que um trabalhador do trabalho técnico. Não existe essa distinção social. Por quê? Porque todos são importantes dentro da cadeia de produção. Seja aquele, eu estou aqui, por exemplo, ministrando aula, mas se não fosse aqui os colegas da televisão, eu não estaria aparecendo. Então, de forma que não existe uma profissão mais importante do que a outra. Todas as profissões são importantes dentro daquele papel que ela exerce. E o parágrafo único, embora não tenha esse viés de distinção social, é um viés de distinção mais técnica, mas no fundo quer dizer a mesma coisa. Então, quem que é o empregado? O empregado é aquele que tem um vínculo de emprego, ou seja, aquele que tem uma relação de emprego, aquele que vai ter que ter a sua carteira de trabalho assinada, aquele que vai ter direito a receber férias, mais 1/3, e alguns outros direitos que nós veremos mais um pouco à frente. Bom, então vamos aqui separar alguns itens, separar em itens o artigo da CLT que nós acabamos de ler. Então, primeiro,
toda pessoa física. Então, veja, para ser empregado, tem que ser pessoa física. Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais o que quer dizer essa questão da pessoa física. Outra coisa, que prestar serviços de natureza não eventual a empregador. Ou seja, a prestação do serviço tem que ser contínua, tem que ter repetição, não pode ser eventual, ela tem que ser não eventual, ou seja, ela precisa se repetir. Um outro item, sob a dependência deste. Então, nós já vamos ver como é que se dá esta dependência do trabalhador, do empregado ao seu empregador. E, por último, mediante salário, ou seja, há um recebimento de alguma verba por aquele serviço prestado. Em outras palavras, esta separação que eu fiz se resume em 5 requisitos, que é subordinação, habitualidade ou não eventualidade, onerosidade, pessoa física e pessoalidade. Estes são os 5 requisitos para nós descobrirmos se uma pessoa, um trabalhador, ele é, por exemplo, autônomo ou ele é empregado. Alguns ainda falam de mais um requisito, que seria o requisito da alteridade. Para alguns isso é princípio, mas daqui a pouco a gente vai entender onde este requisito também se encaixa. Então, em regra, presente esses 5 requisitos numa relação de trabalho, essa relação de trabalho é uma relação de emprego. Em outras palavras, o empregador vai ter que registrar a carteira desse trabalhador. Então, vamos começar lá com a pessoa física. O que a gente quer dizer como pessoa física? É a pessoa natural, ou seja, não é a pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica não pode ser empregado. Agora, como a gente já disse numa das aulas anteriores, a gente tem que tomar cuidado, porque não basta o funcionário ser uma PJ, ter uma empresa aberta, que ele automaticamente vai deixar de ser empregado. O que nós queremos dizer quando afirmamos isso? Queremos dizer o seguinte: se estiverem presentes os 5 requisitos, não importa que ele tenha um CNPJ, não importa que ele tenha uma pessoa jurídica, nada disso importa. Ele vai ser empregado e o empregador, o patrão, terá que registrar a carteira profissional deste trabalhador. Um outro requisito é ser pessoalidade, é ter a pessoalidade. Então, olha só como esse requisito da pessoalidade é importante. Numa relação de emprego, o trabalhador, o empregado, não pode se fazer substituir. Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa e eu sou qualquer tipo de função que eu exerça nessa empresa. Eu não posso ligar para o meu patrão, para o meu empregador, para o meu chefe e falar: olha, hoje eu não posso ir trabalhar, mas eu vou mandar o meu irmão no meu lugar, vou mandar a minha esposa no meu lugar, eu vou mandar um amigo no meu lugar. Não pode. O requisito da pessoalidade exige que seja aquela própria pessoa, aquele próprio funcionário. É algo que a gente chama de intuito persona, ou seja, o contrato de trabalho, o contrato de emprego, ele é intuito persona, ou seja, tem que estar presente o trabalhador que foi contratado. Ele tem que exercer o trabalho de forma pessoal, ele não pode enviar outra pessoa no lugar dele. Ah, mas e se acontecer? Se acontecer, foi com autorização do seu empregador, do seu patrão. Aí tudo bem, mas o funcionário, ele não tem essa escolha, ele não tem essa faculdade de mandar outra pessoa trabalhar no lugar dele. A substituição vai ser apenas se o patrão dele
permitir. Então, este é um requisito importantíssimo da pessoalidade. Ele comporta algumas exceções, mas, em regra, isto é o importante. Ou seja, o empregado ele está vinculado ao empreendimento profissional, ao empreendimento ou lugar onde ele trabalha. Bom, existe também, já no terceiro requisito, o trabalho de característica de natureza não eventual. E o que é algo não eventual? É algo que se repete, é algo que acontece mais de uma vez. Então, é importante dizer isso, porque vem aquela história de que ele não era empregado. Por quê? Porque ele só vinha trabalhar 2 vezes na semana. Ele não é empregado, porque ele só trabalhava aos domingos. E aí, eu pergunto para vocês, um garçom, por exemplo, que trabalha todos os domingos, anos a fio, numa churrascaria. Ele só trabalha do domingo. Só que ele vai deixar de ser empregado? Não. Ele pode mandar outra pessoa no lugar dele? Não. Se ele não estiver lá no domingo, ou no sábado, seja lá, ou na segunda, no dia que o patrão dele determinar, ele não vai tomar advertência? Ele não vai ter desconto de salário? Então, o trabalho não se repete, ele não sabe que todo domingo ele vai ter que ir lá, ele não pode marcar nada no domingo, ele não tem autonomia para decidir o dia que ele vai. Então, não interessa que ele vá só um dia por semana. Se ele faz isso e se ele vai sofrer consequências de ausência naquele estabelecimento empresarial, ele é empregado, mesmo indo trabalhar 1 ou 2 vezes por semana. Então, veja, o importante é estar caracterizados os 5 requisitos que eu falei anteriormente. Agora, uma outra questão importante é a questão da onerosidade. É o outro requisito da onerosidade. E o que significa isso? Significa que este empregado, vai receber alguma coisa. Ele vai receber uma contraprestação, ou seja, ele trabalha e recebe. Isso a gente chama de onerosidade. Por quê? Porque o salário é a obrigação do empregador. O empregado também tem obrigação. Qual que é a obrigação dele? De trabalhar. E qual que é a obrigação do empregador? Pagar o salário. Agora, é importante também a gente saber que isso não significa apenas o dinheiro, porque às vezes o trabalhador trabalha e ele recebe como contraprestação desse trabalho que ele exerce benefícios, às vezes moradia, às vezes cesta básica, às vezes o transporte. Então, tudo isso está dentro desse requisito da onerosidade, para deixar claro que o trabalhador vai receber alguma coisa, que pode ser salário, mas pode ser verbas in natura, que a gente chama. Agora, há também gorjeta, como eu falei do garçom, vamos falar então aqui da gorjeta. A gorjeta, embora muitos não considerem ela salário, e por que não considera salário? Porque quem paga não é o patrão, não é o empregador, é terceiro, é o cliente que paga a gorjeta. E esta gorjeta também entra, ainda assim, neste requisito da onerosidade. Então é importante também a gente saber disso. Agora, apesar desses 4 requisitos que eu já falei, faltando o último. E é este último que é o mais importante, porque é o requisito que vai tratar da subordinação. A subordinação, ela é a chave para a gente entender o que é quando se caracteriza definitivamente um contrato de emprego, ou seja, um contrato onde o empregador vai ter que registrar a carteira profissional do
empregado. Então, o que é subordinação? A gente poderia conceituar a subordinação de várias formas, mas mais importante do que conceituar é entender. Na subordinação, o empregado transfere uma parcela da liberdade que ele tem para o empregador. Ou seja, o empregado, e isso é um conceito de hoje, moderno, porque nem sempre foi isso, tá? A subordinação já foi considerada uma espécie de subordinação pessoal, ou seja, o empregador, neste conceito de subordinação pessoal, entendia que ele podia mandar na vida particular do empregado. O que ele tem que comer, o que ele tem que vestir, a religião que ele tem que pertencer, e etc. Não é isso, não é esta subordinação, porque isto, que são direitos de personalidade, o empregado não tem nem o direito de delegar para outro. Ainda que ele queira, ele não pode, porque nós estamos num nível de civilidade que proíbe esse tipo de entrega de questões da personalidade. Então, no conceito moderno e atual de subordinação, nós estamos falando de uma subordinação jurídica, onde o empregado entrega, dá na mão do seu empregador o direito de dirigir a prestação do serviço. É sobre a prestação de serviço, a forma de prestar o serviço que o empregador tem direito de se meter. A subordinação, num conceito de hoje, num conceito moderno de hoje, ela quer dizer isso. Ela quer dizer que o empregado entrega nas mãos do seu empregador apenas e tão somente a forma de prestação de serviço e nada além disso. Ou seja, a forma de como ele vai desenvolver a atividade profissional. Então, esta subordinação, esta entrega deste direito do trabalhador é chamada de subordinação objetiva. Por quê? Porque, como eu disse, a subordinação subjetiva, que é aquela que quer dirigir questões de ordem personalíssima do trabalhador, esta é proibida. Então, o que nós temos é a subordinação objetiva. Então, o empregador não pode querer dizer que time de futebol que o empregado tem que torcer, ele não pode dizer qual a religião, qual a orientação dele, política, etc. Ele não pode fazer nada disso. Ele só pode dirigir a prestação de serviços. Então, é importante a gente saber também o seguinte, que essa subordinação ela também se divide. Ela se divide numa subordinação econômica, numa subordinação técnica, numa subordinação social e numa subordinação jurídica. Então, a gente vai chegar na jurídica, que é a que nos interessa, mas vale a pena fazer um passeio sobre esses outros tipos de subordinação. Então, vamos lá. Subordinação econômica. O que significaria essa subordinação econômica? É simples. É a dependência econômica. Em regra, o empregado, ele depende economicamente do seu empregador, depende economicamente do seu emprego. Você, em regra, trabalha para alguém porque você precisa do salário, você precisa da remuneração. Então, você depende economicamente do seu empregador. Mas tem um detalhe, nem todo mundo depende economicamente do seu empregador. Veja, por exemplo, um profissional bastante gabaritado, por exemplo, um escritor
que já está consagrado, um doutrinador que já está consagrado, e ele vai dar aula ali, é convidado a dar aula em uma faculdade. Esta remuneração que às vezes ele vai receber da faculdade é irrisória para ele, dentro daquilo que ele recebe na profissão dele de escritor ou de doutrinador, ou às vezes até na profissão ligada ao direito, como advogado, como juiz, como membro do MP, como desembargador. Às vezes aquele salário que ele vai receber ali na faculdade, que ele foi convidado a dar aula, é irrelevante. Então, ele não tem dependência econômica do seu empregador. Por isso que esta subordinação econômica, ela comporta algumas exceções. O mesmo acontece com a subordinação técnica. Ou seja, em regra, o empregado depende tecnicamente do seu empregador. Então, por exemplo, funcionário que trabalha operando câmeras em um estúdio de televisão. Se não houver as câmeras, ele não consegue fazer o trabalho dele. Então, em regra, ele tem uma dependência técnica com o seu empregador ali no momento em que ele está trabalhando. Mas é possível também a gente admitir outras possibilidades em que o empregado não depende tecnicamente do seu empregador. Por exemplo, aliás, vou pegar o mesmo exemplo. Então, vamos supor que nesse mesmo estúdio de televisão tenha lá o dono do estúdio, o proprietário do estúdio, o proprietário de tudo. Este proprietário, será que ele sabe manusear uma câmera de estúdio de televisão? Será que ele sabe organizar a luz, organizar os cortes, fazer aquilo que tem que ser feito? É provável que não. Provavelmente ele não sabe fazer. Então, este empregado, ao mesmo tempo que tem uma certa dependência técnica por causa do equipamento, ele consegue, por exemplo, operar o equipamento em outro estúdio. Por quê? Porque ele sabe fazer isso. Já o empregador depende de alguém que saiba mexer no equipamento. Então, esse é um exemplo para dizer que até na subordinação técnica, na dependência técnica, nós podemos encontrar exceções. Nós temos também uma terceira subordinação, que é a subordinação social. Em regra, o empregador, ele está socialmente em maior destaque do que seu funcionário. Então, às vezes, ele vai chegar num lugar e ele pode chegar com o empregado dele, com o funcionário dele, todo mundo vai reconhecê-lo e não vai reconhecer o seu funcionário. Mas isto também comporta exceções. Imaginem vocês um jogador de futebol. Então, nós temos lá o time de futebol e temos lá o diretor, o presidente do clube, e ele contrata lá um jogador que é super famoso, conhecido mundialmente. Então, se ele chegar num lugar, é possível que todos queiram conversar com o seu funcionário, ou seja, com o jogador de futebol do seu clube, e não com ele, que é o presidente. Então, até nesse tipo de subordinação, nós conseguimos encontrar exceções, a inexistência de subordinação social. Agora sim, nós temos a última subordinação que eu quero destacar com vocês, porque é a que é importante, que é a subordinação jurídica. Na subordinação jurídica, já não comporta exceção. Por quê? Porque seja este funcionário importante, seja lá o jogador de futebol, que é importante,
seja um advogado famoso, reconhecido, um jurista reconhecido, um juiz reconhecido, importante, seja lá quem for, quando ele estiver ali trabalhando, haverá a subordinação jurídica. Por quê? Seja ele quem for, ele não pode, por exemplo, chegar a hora que ele quer. Ele não pode, por exemplo, tirar férias a hora que ele quer. Ele tem que se vestir do jeito que o empregador determinar. Então, por mais importante que este empregado seja, por mais importante que ele seja, ele terá que cumprir as regras impostas pelo seu empregador. Então, na subordinação jurídica, nós não encontraremos exceção. Seja o trabalhador que for, ele terá que cumprir as regras impostas pelo seu empregador, sob pena de ser demitido. E aí, a demissão pode ser por justa causa ou sem justa causa, mas nós não iremos entrar agora, neste instante, neste mérito. Então, a subordinação jurídica, ela vem de onde? Ela vem do poder diretivo, o poder que o empregador tem de dirigir a prestação de serviço. E esse poder, ele pode ser um poder disciplinar, um poder fiscalizatório e um poder regulamentar, tá? Daqui a pouco a gente vai se aprofundar também nesses tipos de poderes. Agora, eu tinha dito já na aula anterior, quando nós estudamos princípios, falar da questão da alteridade. A alteridade, alguns doutrinadores entendem que é princípio, outros entendem que é requisito. Mas, independentemente de ser uma coisa ou outra, é importante a gente entender que na relação de emprego, que é o que nós estamos estudando, do vínculo empregatício, o empregado trabalha por conta de outro. O empregado trabalha por conta alheia, ou seja, a responsabilidade por tudo que acontece no emprego, no trabalho, é de responsabilidade do empregador. Por quê? Porque o empregado trabalha por conta dele, por conta alheia. Ele não trabalha por conta própria. Esse requisito da alteridade foi muito discutido na época da pandemia, esta época que nós tivemos este problema mundial e muitas empresas deixaram de pagar alguns direitos trabalhistas porque estava tudo fechado, porque não tinha condições de se manter e o trabalho estava em muitos locais, inclusive proibido. Então, muito se falou desse requisito de alteridade. Por quê? Porque a empresa dizia, olha, eu não tenho culpa da pandemia. A pandemia veio, me prejudicou e, me prejudicando, acabou prejudicando o trabalhador, o trabalho de todo mundo. E muitos diziam o seguinte, que o trabalhador, ele trabalha por conta alheia, ou seja, a responsabilidade do empreendimento de dar certo ou dar errado é integralmente do empregador e não do trabalhador, de forma que o empregador não pode transferir o fracasso do seu negócio para o seu funcionário. E a discussão era justamente este requisito da alteridade. Por quê? Porque tem uma coisa que a gente diz em direito do trabalho, que é o caráter forfetário do trabalho. E o que é isso? Significa o seguinte, a força dispensada pelo trabalhador na relação de emprego não tem como voltar atrás. Isso não volta. Então,
a partir do momento que o trabalhador pratica o trabalho, exerce a sua função, isso já descolou da pessoa dele. Não tem mais como falar, olha, eu não vou te pagar, e aí o trabalhador pega, então eu não vou prestar o serviço. Não. Por quê? Porque ele já prestou o serviço. Ou seja, ele já se cansou, ele já se desgastou ao prestar o serviço. Portanto, por conta disso, não seria admissível nenhuma hipótese de não pagamento do salário do empregado, justamente por causa deste requisito que é bastante importante numa relação de emprego. Agora, e nesse sentido, a gente costuma também tratar o princípio da irredutibilidade salarial, ou seja, o trabalho ou o salário do trabalhador não pode ser reduzido. Mas esta regra comporta exceções, principalmente na própria Constituição Federal, que diz que, por meio de negociação coletiva, ou seja, quando os sindicatos estiverem negociando entre si, é possível reduzir salário. É claro que essa redução tem que ser justificada e tem que ser uma redução para garantir o emprego. Então, se você tiver que fazer uma escolha entre perder o emprego ou receber menos do que recebia antes, por conta de uma crise, por conta da pandemia ou por conta de uma outra situação justificável, a Constituição Federal autoriza a redução nestes casos. Bom, cabe aqui também a gente falar um pouco da carteira profissional de trabalho. Por quê? Porque a carteira profissional de trabalho é o documento que representa o contrato de trabalho. É a carteira profissional. O empregado, o empregador, tinha antes apenas 48 horas para fazer todo o registro da CTPS, da Carteira Profissional e Previdência Social do trabalhador. Hoje não. A reforma trabalhista trouxe uma alteração importante, aumentando este prazo para 5 dias. Isso é importante você saber porque é um detalhe, é uma questão que sempre aparece nos diversos concursos que envolvem o direito do trabalho. E é importante saber também o seguinte, que se a empresa não registra o funcionário, ela vai ser autuada, ela pode ser autuada pelos fiscais do trabalho e ela pode ter problemas de pagamento de multa, inclusive pela ausência do registro, da regularização do trabalho, do emprego deste trabalhador. E é importante também, você que é empresário, você que é empregador, saber o seguinte, que aquela história de que eu não registrei porque o empregado, porque o meu funcionário não quis me entregar a carteira, não me entrega a carteira, não entrega os documentos, isso a Justiça do Trabalho não tem aceito como justificativa. Então, o empregado que impede o empregador de efetuar o registro na carteira, ele não pode ser contratado. Por quê? Porque não é admissível que um trabalhador trabalhe sem a regularização do seu contrato de trabalho através do registro na carteira profissional. Então, isso é muito importante. A reforma trabalhista aumentou a multa pelo descumprimento no registro da carteira de trabalho. Hoje, a multa está em R$3.000 por trabalhador não registrado. E este valor, ele é aumentado em caso de reincidência. Tá? Então, é importante também neste aspecto saber e ter esta situação regulada.
Uma outra questão importante quando se fala de anotação na carteira de trabalho é que o artigo 29, o parágrafo 4º da CLT, veda veta qualquer anotação desabonadora. E o que seria anotação desabonadora? Qualquer tipo de anotação que possa prejudicar o trabalhador. Quer ver uma anotação que às vezes nós encontramos na carteira profissional do trabalhador? É, por exemplo, quando o trabalhador não tinha sido registrado pela empresa, pelo seu empregador, e entra com uma ação na Justiça do Trabalho e o juiz do trabalho determina a notação no contrato de trabalho, determina a notação do contrato de trabalho na carteira profissional. E aí a empresa manda lá a carteira para o contador e o contador escreve lá, registra, faz a anotação e coloca que esta anotação se deu em cumprimento à decisão judicial no processo número tal. Esta anotação desabonadora é uma anotação que a gente ainda encontra nas carteiras profissionais e isso é proibido. O empregador que faz esse tipo de anotação, né, que às vezes ele nem está ciente, né, às vezes é o contador que faz esse tipo de anotação, e isso é fator de indenização. Em regra, a empresa acaba sendo condenada a indenizar o trabalhador. Agora aqui, é importante a gente saber também que a CLT, ela se aplica a quem tem uma relação de emprego. Mas existem profissões, existem situações em que a CLT não será aplicada. E aí nós vamos ver algumas situações. Por exemplo, o empregado público sem concurso. Neste caso, não haverá o registro na carteira profissional do empregado. Também não haverá registro se o trabalho é ilícito. Então, quando se tratar de trabalho ilícito, não haverá registro na carteira profissional. Então, a gente pode dar um exemplo muito claro, né? Eu tenho um exemplo pessoal disso, quando uma pessoa que trabalhava com o jogo do bicho e o dono ali, né, desse tipo de negócio quis colocar outra pessoa no lugar dela e aí ela me procurou porque disse que trabalhava para ele há vários anos e ela queria o registro na carteira dela. Então, este trabalho é um trabalho ilícito e não é possível requerer o registro na carteira profissional do trabalhador. Bom, outra situação que não se aplica, como eu já disse, é o empregado público sem concurso. E isso tem até uma súmula do TST, é a súmula 363, que ela deu redação dizendo que não se registra um funcionário público que está na administração pública sem concurso público. Embora ele tenha direito a algumas verbas, em regra, salário e os depósitos do fundo de garantia, mas esse trabalhador não será registrado. Também estão fora da CLT os empregados domésticos. Embora os empregados domésticos tenham um vínculo de emprego, tenham a sua carteira profissional assinada, as normas da CLT não serão aplicadas a eles. Por quê? Porque o empregado doméstico tem uma lei própria, uma aplicação própria para esse tipo de trabalhador. O mesmo vale para os trabalhadores rurais.
os trabalhadores rurais têm vínculo de emprego, mas tem a lei própria do trabalhador rural e aí não se aplicará a CLT. Também os funcionários públicos, mesmo aqueles com vínculo. Por quê? Em regra, com vínculo não, estatutários. Por quê? Porque neste caso, o que será aplicado será a lei o estatuto. Né? O estatuto é que será aplicado nesse caso dos funcionários estatutários. Então, o artigo 7º da CLT, que diz que aos empregados domésticos não serão aplicados a CLT. O artigo 7º, a linha B, fala que não vai se aplicar aos trabalhadores rurais. A linha C, aos funcionários públicos e a D, aos servidores de autarquias. Ainda tem mais uma letra aí, que é a F, que também vai dizer que não vai se aplicar a CLT para aquelas atividades de assessoramento de órgãos de organização partidária. Ok. Então, entendido isso, vamos falar um pouquinho mais a respeito dos empregados que exercem, empregados não, os trabalhadores que exercem um trabalho ilícito. Então, nós temos alguns exemplos muito claros e eu já dei um e posso dar outro também. Aquele trabalhador, né, entre aspas, que não é trabalhador, mas que exerce uma profissão que é contrária à lei. Então, se a lei proíbe aquela determinada profissão, aquela função ou o exercício daquela coisa, se a lei proíbe, ele não pode requerer o vínculo de emprego. Tá? Agora sim, vamos trabalhar um outro requisito também, que não é um requisito essencial para o reconhecimento do vínculo de emprego. Então, o requisito, por exemplo, da exclusividade. A exclusividade, ela não é um requisito necessário para se saber se existe ou não um vínculo de emprego, para saber se o empregador precisa registrar ou não o empregado. Por quê? Porque ao empregado é possível trabalhar em outro local, desde que não haja conflito com o trabalho em que ele já exerce. Um exemplo muito claro disso é o professor. O professor ele pode trabalhar em 2 ou mais instituições, desde que haja compatibilidade de carga horária. Então, exclusividade não é requisito fundamental para uma relação de emprego. Outro requisito que não é fundamental é o registro em órgãos específicos, ok? Então, nem sempre, para se reconhecer o vínculo de emprego, eu tenho necessariamente que ter o registro de trabalho naquele órgão. Por que isso? Porque eu posso acabar sendo registrado ou acabar trabalhando em uma outra função ali dentro daquela empresa, sem que haja a exigência legal de existir um registro no órgão competente. Bom, que mais? Um outro requisito bastante que vale a pena nós tratarmos aqui com bastante ênfase é o requisito do local da prestação de serviço. Por que isso? Porque o local onde o trabalhador presta o serviço não é determinante para saber se existe vínculo de emprego ou não.
Vamos lá, vamos entender isso um pouco melhor. Por quê? Porque hoje, principalmente depois da pandemia, ficou muito clara a possibilidade do teletrabalho. O que isso significa? Isso significa que o empregado não precisa necessariamente, e a depender do trabalho exercido, ele não precisa estar presente ali no local de trabalho. Ele pode exercer a sua função à distância, de longe. E não é porque ele está longe que ele não vai ser empregado. Então, a empresa, o empregador, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque ele não pode deixar de registrar o funcionário porque este funcionário trabalha home office, trabalha em casa. Por quê? O local da prestação de serviço não é essencial ao reconhecimento do vínculo de emprego. E aí é importante a gente dizer que a reforma trabalhista trouxe elementos importantíssimos para nos ensinar o que vem a ser o teletrabalho. O artigo 75A, ele conceitua o teletrabalho como uma prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho, ou seja, distante do trabalho. E o artigo 75B vai dizer o seguinte, que considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com uso de tecnologia e etc., de informação, de comunicação, mas reconhece o vínculo. Importante dizer que uma lei de 2011 já dizia isso, que não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento e o trabalho realizado a domicílio. Então, a própria CLT já há algum tempo tratava desta possibilidade de trabalho à distância e nem por isso se desconsidera o reconhecimento do vínculo de emprego. Então, uma outra coisa importante é o seguinte, que a ausência de controle de jornada também não necessariamente vai significar a ausência de vínculo de emprego. Por quê? Porque existem profissões incompatíveis com o controle de jornada. Existem profissões que não se é possível controlar a jornada. Vamos colocar aqui como exemplo um motorista de caminhão. O empregador, em regra, não sabe o tanto que ele está trabalhando, quantas horas efetivamente ele trabalhou e quantas horas efetivamente ele descansou. Então, em regra, a ausência de controle de jornada não é requisito fundamental. Embora que para fins de horas extras, a gente tem que entender isso de uma outra vertente. De qual vertente que a gente precisa entender isso? Que se houver, de alguma forma, a possibilidade do controle de jornada, aí sim haverá horas extras. Mas a gente está falando aqui de elementos que não são efetivamente necessários para o reconhecimento do vínculo. E a reforma também incluiu lá no inciso 3º do artigo 62, que não são abrangidos pelo controle de jornada, não só os gerentes, esses empregados que têm atividade externa, mas também o teletrabalho. Então, a ausência de controle de jornada não é requisito para a desconfiguração do vínculo de emprego. Então, meus amigos, a gente podemos ir para o quiz? Me embaralhei aqui. Porque levou... Perfeito, professor. Sim. Só se volta a dar 3 para 2 e chama o quiz, tá bom? Tá, porque eu vou ter que parar aqui que já deu tempo, né?
Não vou começar um novo tema, tá? Perfeito. Então tá bom. Então, diante de tudo isso que a gente estudou, que a gente aprendeu, vamos ver se você aí de casa conseguiu memorizar alguma coisa. Vamos responder ao nosso quiz. Então, olha lá. O pagamento de salário se refere ao seguinte requisito da relação de emprego: A. Alteridade. B. Pessoalidade. C. Não há eventualidade. D. Onerosidade. O que vocês sugerem que seja? Vamos lá ver a resposta. D. Onerosidade. Como eu disse, o requisito da onerosidade é um dos 5 requisitos necessários ao reconhecimento do vínculo de emprego. Vamos para a próxima pergunta. Assinale dentre as proposições abaixo aquela que não constitui elemento caracterizador da relação de emprego. A. Subordinação. B. Onerosidade. C. Não habitualidade. D. Não eventualidade. Vamos lá? C. Não habitualidade. Então, como eu disse para vocês, o trabalho precisa ser habitual, precisa ser contínuo e por isso compõe um dos 5 requisitos da relação de emprego. Vamos para a próxima. São requisitos da caracterização do vínculo de emprego: A. Onerosidade, exclusividade, subordinação jurídica e alteridade. B. Eventualidade, pessoalidade, onerosidade e subordinação jurídica. C. Subordinação, não eventualidade, onerosidade e pessoalidade. E D. Dependência econômica, continuidade, subordinação e alteridade. Então vamos lá ver se vocês acertaram. C. Subordinação, não eventualidade, onerosidade e pessoalidade. O único que não está aí é o fato de ser pessoa física. Então, eu agradeço a vocês que estiveram comigo aqui nesta aula. Espero que tenham gostado. Se vocês quiserem o material sobre estas aulas, basta entrar no Roberto Victalino no Instagram e me pedir que eu envio para vocês. Até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.